o Medina, não é? Eu acho que ele sai por duas coisas. Isto é a minha leitura, Sim. que é o governo está a desgastar-se. Mais tarde ou mais cedo pode vir a cair. E eu não estava na solução. Ele está na linha da... Estou na linha da solução. E outra coisa, isto vai dar problemas para o Medina. E eu não posso ser apanhado no meio da confusão. Portanto, eu sacrifiquei-me. Recorde-se. É uma boa, um bom ponto de vista. Lembre-se o que é que aconteceu com o António Guterres quando cai a ponte Índice Ribeiro. O ministro, na altura, o Jorge Coelho, demite-se naquele momento. Ok? E disse: eu sou politicamente o responsável. De maneira a isolar o problema e aquilo não irem para o Parlamento, pedirem satisfações e não sei o que, não sei o que mais. Ele sai do problema. Ok? E nós agora vemos o Pedro Nuno Santos, quer dizer, ele teve aquela questão que... O problema não é tão grave, digo eu. É aquilo ali, quer dizer, é que no meio empresarial, e o Nuno sabe disso, quer dizer, aquela verba dos 500 milhões, eles estavam a pagar os 2 anos de falta de controle, de contrato. Mas há um histórico. Agora, o problema é esse, o problema é esse, quer dizer, e ninguém sabia. Mas antes desse histórico, há outro histórico para mim, que é Pedro Nuno Santos apresentou uma solução do aeroporto sem autorização do primeiro-ministro. Sim. Nessa altura ele já levou com o pau e ficou atordoado. Mas aguentou-se. E ele agora diz: eu não posso. À segunda, dizia que não sei. Que aquilo foi negociado com o próprio Costa. Há quem diga, não é? Pronto. Mas se nós recordamos, ele tem aquele desgaste, ok? Não cai naquela altura e agora não pode levar a segunda, portanto, assim, estás aqui dependente da política, não é? Ele agora vai para o Parlamento, faz o percurso dele, acho que ele sai com a intenção de sair reforçado, mas isto só é bom para o Pedro Nuno Santos se o governo cair nos próximos 2 anos. Se o governo não cair nos próximos 2 anos, mas eu acho que o Pedro Nuno Santos, e agora estamos a falar de Pedro Nuno Santos, acho que o Pedro Nuno Santos tem um potencial político interno no Partido Socialista bastante favorável. Tenho uma crítica, embora se diga, em nome da verdade, que o Partido Socialista, as suas bases, não estão tão ligadas ao Pedro Nuno Santos, porque são mais de direita do que o Pedro Nuno Santos. São mais ligados, por exemplo, ao José Luís Carneiro, que tem que vem da linha do António José Seguro, que é uma linha mais moderada, menos mais moderada, mais já encontrar consensos. O Pedro Nuno Santos não é um homem para... Embora tenha sido um homem de consensos, quando foi da negociação do orçamento, e não só do acordo da geringonça, e ele foi o homem dos consensos, porque de facto estava na praia dele. Agora não sei se ele, por exemplo, será capaz de encontrar consenso com o PSD. Me parece. Dificilmente, porque Aveiro tem é a direita. Tem o Montenegro de Aveiro e ele também é de Aveiro e aquilo. Eles não se dão bem já no passado. Esse já foi vice-presidente do PSD. Presidente da Câmara. Mas veja uma coisa, Joaquim, veja o seguinte. Nós, quando olhamos para um jogador que é titular numa equipa de futebol, ele tem prestígio. Ok? Sim. E nós não o pomos em causa. Como é evidente. Okay? Quando ele se senta no banco uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o pessoal já começa a olhar e dizer: já há ali outro comanda. Vemos o caso do Ronaldo, não é? Eu acho que o que lhe fizeram é injusto. Ok? E acho que nós estamos a ser ingratos para com ele. Eu acho que ele... Ok? Pois na ordem geriu muitas coisas. Geriu mal isto, mas isto para lhe dizer que eu acho que o Pedro Nuno Santos agora está no banco. Ok? E veja, ele não vai ser líder parlamentar. Mas vai ser um veja, o nome suplente utilizado. Tenho dúvidas. Eu por acaso aposto um bocado no seu ponto de vista. O Brilhante Dias é brilhante do ponto de vista da intervenção e tem feito um papel notável. Ao lado dele está um senhor que as pessoas não falam muito, mas era um dos homens que estava no petit comitê do António Costa quando foi a Troika. Ele tinha uma equipa de secretários de Estado que ele chamou, Economia, Saúde, Justiça e não sei das quantas, para operacionalizar as coisas. E este senhor, por coincidência ou não, foi com ele que eu negociei uma tranche de 1.000 milhões de euros para as empresas, que é o João Torres.
que é, do ponto de vista do trabalho, inacreditável. Secretário-Geral Adjunto. E este é um nome forte. Não estou a dizer para ser sucessão, mas é um nome que nós devemos guardar para o futuro. Mas acho que o Pedro Nuno Santos agora está no banco e das duas uma, ou magoa-se um jogador da equipa principal e o António Costa magoar significa sair e ele sobe, ou então se o António Costa demorar muito tempo a sair, o Pedro Nuno Santos vai ter ali dificuldade em crescer. Porque agora já não é o super-ministro, já não vai receber tantos telefonemas, já vai fazer ele mais, porque tem que regimentar. E veja uma coisa... eu acho que ele está muito implantado no terreno. É uma ideia que eu tenho, que se calhar não é verdadeira, de que ele está muito... que tem muitos jogadores no terreno. Santana Lopes também tinha muitos jogadores. Pois. E perdeu as eleições para o Rui Rio. Portanto, e se você pegasse nas distritais todas, estavam todas com Santana Lopes, com os presidentes das conselhias, os grandes presidentes de Câmara, a apresentação de Santana Lopes tinha 200 e tal pessoas, a do Rui Rio teve 100 e o Rui Rio ganhou. Portanto, essa questão da implantação mudou o bico ao prego, não é? É o que é. O pessoal, de onde é que está o vento? Aí é deste... vamos lá. Portanto, eu acho que para aqui, para o Pedro Nuno Santos vingar, na minha opinião, tem que ter a queda do António Costa. E ele vai precisar do... Mas o António Costa já assumiu que será candidato ao PS em 25. Não, ele não disse isso ainda. Ele disse que a 26 vê o que vai fazer. Agora, eu acho que o Pedro Nuno Santos vai fazer uma guerra surda na comunicação social, com alguns escândalos a sair, estrategicamente são algumas pessoas. Agora, mudando o sentido da nossa conversa, vamos entrar numa parte que é mais económica, que é esta questão do PRR. O PRR pode ser uma ferramenta fundamental para as empresas. Mas você acredita nisso? Eu quero acreditar, vocês não acreditam. O novo que está ligado a... Veja uma coisa, depende muito como aquilo está desenhado, é mais do mesmo. Ok? Você pegou no que está para trás e copiou e fez ali umas flores. Nós precisávamos de ter candidaturas em que nós tivéssemos que partilhar sinergias com outras empresas, para ter massa crítica e para termos capacidade de... Eu estou perfeitamente de acordo com isso. Agora, há uma coisa que me choca... No fim, hoje você às vezes que já concordou comigo, eu vou pegar na ficha de militante do meu partido e vou-lhe dar. Há pontos de vista que são sempre comuns, digamos assim, para quem pensa nas coisas. Porque uma das coisas que me chateia é que, de facto, não vejo as empresas que são boas, mas que têm fraca dimensão, agregarem-se a outras empresas do mesmo setor para ganhar dimensão. E para serem elas próprias as dinâmicas para os apoios que são necessários para as empresas, para haver esse sentido crítico. Ontem um amigo meu dizia-me assim, a empresa portuguesa que mais vende é a EDP, que vende 15 mil milhões tem um volume de faturação de 15 mil milhões de euros. O banco mais pequeno da Noruega vende tanto como todos os bancos portugueses juntos. Uma empresa mediana da Suécia ou da Dinamarca vende o dobro ou triplo do que vende a EDP. Nós não temos esta dimensão. E as empresas, faz-me lembrar aquele período que o António Barreto falava há 40 anos atrás, que o emparcelamento. Sim, e acho que as empresas ganhavam muito, se ganhassem dimensão. A questão da produtividade, falou há bocado, e com o qual eu estou de acordo, resulta muito de estarmos num país com pequenas e médias empresas. Sabe que eu acho que nós tivemos... Com gestão familiar, não é? Este Natal nós tivemos o primeiro aviso à navegação, acho eu, que é, as pessoas durante o Covid habituaram-se a comprar online e a comprar no estrangeiro, mais barato. E este Natal, muitas pessoas compraram online, no estrangeiro e mais barato. O que significa que nós vamos ter aqui uma equação em que muito do comércio vai-se desaparecer, porque são a barriga de aluguer, entenda-se? Um produto que eu posso comprar online a 200 euros, não vou pagar 250 só para ir ali ao senhor que eu gosto muito e que é muito simpático, porque vou ficar com menos 50 euros no bolso.
E depois ainda tem outra vantagem, é que eu não tenho que apanhar chuva. Batem-me à porta e entregam-me em casa. Portanto, eu acho que o primeiro aviso foi dado este Natal. E se nós repararmos, as empresas, de certeza que o Joaquim e todas as pessoas receberam, foram cravejadas de mensagens de descontos. E descontos agressivos, não é? Vejamos, não querendo fazer publicidade, mas um dos grandes armazéns de produtos fazia 50% em desconto em talão. Para quê? É uma forma de antecipar os saldos, não é? Porque se eu der 50%, a pessoa vai ficar com 50% em talão e a seguir, já agora vou comprar e depois vai comprar mais caro. Pronto. Os outros, está tudo a começar a fazer descontos, fidelização e tentar arregimentar as pessoas. Mas eu dou-lhe um exemplo. Mas, por exemplo, a Amazon, o volume de vendas da Amazon ou da Fairfax é uma coisa mas veja o seguinte, eu vou a uma loja e compro uma coisa, quero devolver e fazem-me cara feia e torcem-se todos, ok? Mas eu, se comprar uma coisa na Amazon, eu não tenho que ver a cara de ninguém, eu meto na caixa, devolvo e eles mandam-me o dinheiro. Eu só tenho é que cumprir os requisitos que estão lá e está feito. Portanto, eu acho que o online veio acelerar um processo de desmantelar muitas micro e nano empresas. Ok? E nós em Portugal temos cerca de 700 mil trabalhadores no comércio. E é preciso perceber isto. E é preciso perceber que não é por termos um quadro comunitário para a digitalização do comércio que vamos dar às empresas dinheiro para elas construírem a sua loja online, que isto vai ajudar a que elas possam ser competitivas. Porque depois elas não têm estoque para responder às necessidades. Não tem dimensão. Portanto, e você diz, Nuno, o que é que a gente vai fazer? Isto, nós temos é que tornar as cidades mais atrativas, temos que ter uma ligação entre o turismo, o comércio e começar a pensar o turismo do desporto a sério, começar a pensar o turismo da saúde a sério, não é? Nós temos médicos fantásticos, ainda por cima temos um país que tem uma língua próxima da nossa, que é os brasileiros, que são um potentado, muitos com muito dinheiro e outros sem tanto dinheiro, mas que eles, em vez de irem para os Estados Unidos, que pagam o triplo ou o quádruplo, vêm a Portugal, têm bom tempo, conseguem dizer eles percebem o que é, os ingleses, os americanos não percebem, conseguem pedir doce e ainda encontram um familiar há 20 anos ou há 30, portanto, nós temos que começar a segmentar e a criar novos nichos de oportunidade. E temos que pegar numa transformação desta sociedade e começar a encaminhá-la. O exemplo, você hoje, é estratégico o governo. Mas é isso que eu não vejo as empresas fazer. Mas veja o seguinte, mas muitas vezes as empresas não têm a capacidade de se regenerarem. Mas tem que ser os governos, tem que ser um pacto, também, tem que ser um pacto de regime do Partido Socialista, do PSD e se calhar do Parlamento todo. Por exemplo, nós hoje temos que começar a apostar no ensino profissional novamente. Nós hoje queremos profissionais de algumas áreas e não temos. Foi um erro estratégico. Não temos. Não. E se calhar, o que é que temos de fazer? É dizer ao Governo, olha, escolas profissionais estratégicas, vamos definir, as escolas profissionais agora têm um desafio que é dos centros tecnológicos. Mas nós não podemos só ter centros tecnológicos. A cidade da Maia está neste momento a desenvolver um projeto profissional que eu disse assim, eu quase que me apetecia levantar e bater palmas e dizer isto não é em Portugal. Eles estão a querer construir um centro que é tipo um ninho de empresas, mas só para áreas profissionais, para criar jovens que queiram trabalhar em diferentes áreas de negócio e para construir, ao fim e ao cabo, aquilo é um hub de ensino profissional. Portanto, nós temos que começar a vislumbrar o que é que vai ser o futuro. Claro, Joaquim, eu não tenho nenhuma bola de cristal, você não tem, nós não fomos à bruxa, nenhum de nós os dois, não é? Nem às cartomantes, pronto, respeito quem vai e quem gosta, mas não é o nosso caso. Correto, elas não passam fatura ainda por cima, sim, portanto é um problema, mas isto para lhe dizer que na verdade nós temos que começar a mudar a agulha e a perceber o seguinte, ok, o comércio não tem uma solução rápida, ok, a curto e médio prazo vai fechar e veja o seguinte, mas veja só o que é que aconteceu nos grandes centros urbanos. O comércio não conseguiu competir com o turismo, neste caso com a restauração. Porque o turista chegou e começou a querer ter um restaurante para experiências
e começou a ter um sítio gourmet e a renda passou a ser 3.000 euros e o comércio não conseguiu acompanhar. E desapareceu, e fechou, e saiu, ok? Enquanto a partida você chega ao Porto e dá uma volta na rua do Almada. Antes a Rua do Almada era conhecida por ferragens. Agora só tem lá o Carvalho Batista. As outras todas, a Viúva Vitória já morreu. Já morreu, não é? Há muito tempo. Portanto, era uma das casas mais famosas da cidade do Porto. Uma rua que era de ferragens, agora é só restaurantes. Só restaurantes e queijarias ok, tudo bem. E nós temos que nos adaptar a esta nova realidade. E acho que o Governo aqui tem responsabilidade. E tem que ser o primeiro a ler os sinais do jogo e a criar novas oportunidades. Porque se nós criarmos uma nova geração de pessoas... Porque veja uma coisa, quantos é que estão hoje a trabalhar no continente, no Mercadona, que tiraram cursos superiores e que não tiveram saídas profissionais? Mas se tivessem ido para ensino profissional, hoje podiam estar, se calhar, melhores. Mas Uma das coisas que me chateia mesmo, é ver que nós tivemos esse caminho, estivemos a fazer esse caminho, mas que chegámos a uma altura e deixámos esse caminho. Porque houve uma aposta forte quase há 20 anos atrás, no ensino profissional. Toda a gente criticou o caminho que estava a ser seguido na questão do ensino profissional e na qualificação da população ativa. E, portanto, abandonar. E hoje sentimos que há falta disso. Há projetos interessantes hoje nas universidades. Eu falo no Instituto Politécnico de Bragança, que tem o do Minho, que tem, de facto, hoje uma preponderância muito grande na formação de gente para este nível de exigência que é preciso ter, porque hoje não é os técnicos que vão mandar neste mundo, quer dizer, não é o médico, não é o economista, vai ser o engenheiro que sabe fazer os aparelhos para que nos vão avaliar a saúde, e nós temos que apostar nisto. Agora, o grande problema, e isto é uma questão que me chateia, e aqui chateia mesmo, é que de facto eu olho e quando vejo o governo, seja ele qual for, estabelecer caminhos e criar os espaços necessários, vejo e depois privatiza e abandonamos aquilo. Eu vi isto tantas vezes acontecer isto, que fico triste com este desenrolar. Estou a falar, por exemplo, agora vem-me à memória o Bombardier. Hoje temos falta de uma empresa que faça os comboios, não é? Porque abandonaram-nos a ferrovia. E quando abandonamos a ferrovia, hoje que a ferrovia deve estar na linha da frente por causa das questões climáticas, nós temos que ir buscar uma ferrovia lá fora. Temos que ir aos chineses para que os chineses façam cá uma fábrica, uma Bombardier cá para fazer cá os comboios. É esta falta de conexão que a mim me chateia entre o sentir privado com o sentir das necessidades das empresas. Não sei se percebeu o que eu queria dizer. Mas aquilo que me apraz dizer em relação a essa matéria é o seguinte. Eu acho que nós hoje temos um modelo de ensino de facilitismo. Primeira questão. E veja que um professor, para chumbar um aluno, tem que preencher um conjunto de formulários exaustivo. E é penalizado na sua carreira. Não foi capaz de transmitir valores. Pronto, ok. Portanto, o que é que vai acontecer? O professor vai dizer só se realmente for muito mal. Caso contrário, empurra. E nós vamos empurrando. E depois chegamos a uma fase em que afinal, e agora para onde é que vai? Não pode ir para lado nenhum. Isso é a primeira questão, o facilitismo. A segunda questão, para mim, e estrutural, é nós não conseguirmos vislumbrar que não podemos ser todos doutores e engenheiros. Não podemos. Não há mercado para isso. Não há. E nós percebemos que isto hoje, nós não conseguimos absorver. Falta os eletricistas, faltas o... E depois, há uma questão, que é esta. Quando o Joaquim há um bocado falava, eu dizia-lhe assim, o Estado, à segunda-feira, diz, montem escolas privadas. Ok? E as empresas organizam-se, e montam escolas profissionais. E depois, à terça-feira, o Estado dá autorização às escolas públicas para abrir cursos profissionais. Isso aconteceu. E o que é que acontece? Isto é concorrência desleal. Isso aconteceu. E isto, o que é que faz? Cria-se, diz assim, mas
o que é que eu vou fazer? Eu vou montar, não vou montar? Qual é o risco que eu vou correr? Portanto, hoje, esta falta de estabilidade não é governativa, mas é legislativa, não é? Você hoje diz assim, o legislador, e é uma coisa muito engraçada, eu tive um tio meu que estudou Direito em Coimbra, em 78 ou 79, e o Código Civil era assim uma coisinha. E ele, sempre que havia alterações, metia meia dúzia de folhas. Chegou a altura que o livro estava assim. Você hoje, o Código Civil está sempre a sofrer alterações. Portanto, a instabilidade legislativa é de tal maneira que os investidores dizem, mas para que é que eu vou meter-me ali? Veja, nós tivemos a linha de metro a ir a Vila do Conde para uma fábrica. Ok? A fábrica fechou. E a fábrica fechou. Mas o governo metia, injetou lá 2 milhões de euros. Antes deles fecharem, ainda deu para lá mais 2 milhões de euros. Deu uma série de benefícios fiscais. Já também a linha do comboio. Mas nós naquele... pusemos benefícios fiscais, demos dinheiro, pusemos linha de metro, tudo e mais alguma coisa. Mas nós já sabíamos que isto ia acontecer. Aquilo serviu, porque depois, Joaquim, há aqui uma questão de fundo que é os governos, todos eles, se você reparar, todos os ministros, tirando o Medina, que é o Príncipe 2, não é? Mas todos os ministros ligados à economia vieram todos da indústria. Portanto, eles acham que o grande modelo económico chama-se reindustrialização. Por acaso não tenho essa opinião, porque a maioria dos ministros das Finanças vieram todos das universidades. Não, das finanças... Da economia. Os da economia. Vieram todos ligados à indústria. E eles todos vêm com o discurso da reindustrialização. E eu, quando ouço os discursos deles, por exemplo, o programa de governo do Partido Socialista, indústria, comércio, 2 vezes. Sim. Sabe porquê? Porque eu inaugurar uma loja, estão lá 10 pessoas. Mas quando eu vou inaugurar uma fábrica, estão 500 a trabalhar. Isto, do ponto de vista mediático e do ponto de vista político, tem um impacto. Não, mas não é só isso. Porque, de facto, esta questão da guerra veio demonstrar as fragilidades da União Europeia relativamente a alguns produtos que vinham. Vinham da China, que deixaram de vir. E alguns da Rússia, não é? Que deixaram de vir. Mas a União Europeia, o que é isso? Que eu não percebi ainda. Eu acho que já não existe. Nós é que ainda vivemos a achar que existe a União Europeia. Porque acho que eles não existem. Veja uma coisa. Não temos mão em assunto nenhum. A Inglaterra quis sair, saiu. Ninguém conseguiu travá-los. Guerra na Ucrânia, a União Europeia não é tida nem achada. Não é tida nem achada. Mas é isso. Agora os ingleses vão querer voltar outra vez. Mas é essa. Você não tem líderes na Europa. Isso é o grande problema. Você hoje. Há muito desde que morreu o Schmidt. Deixou de ter líderes. Deixou. Você agora olha. Uma que tinha assim um bocadinho até de alguma. Era a Merkel, que tinha alguns resquícios de liderança, mas era assim um bocado. Mas muito fraquinha. Eles só fazem conferências de imprensa de manhã, não trabalham durante a tarde. Lembra-se disso? Os alemães só fazem conferências de imprensa. Não, eu olho para a Europa e acho que é falta de liderança. Não existe. Nós temos lá o Parlamento Europeu, uma coisa simpática, debate-se lá umas coisas, ok, tudo bem, mas assim cá para fora, qual é o benefício que eu tenho de estar na Europa? Diga-me lá. Aí circular, pois eu agora, se estiver aqui para a Inglaterra, tenho que ter passaporte, para os outros países não tenho. Ok, isso facilita-me a vida. Mas o comum dos mortais não sente que a Europa seja uma coisa acho que acrescentou valor. Eu, por acaso, não tenho essa opinião, embora, por uma razão muito simples. Eu penso que a Europa, quando foi desenhada e quando foi pensada, depois quando foi alargada, que se perdeu e quando veio a globalização, isso é que está em risco. Os Estados Unidos também começaram no estamos a pensar igual e veio a globalização e ninguém os quebrou. Não, mas a globalização veio trazer essas dificuldades acrescidas à Europa. E acho que a Europa percebeu que a globalização acabou. E, portanto, tem que mudar de paradigma. Porque a Europa não tem perfil para esta Europa conforme está a ser desenhada. Porque nós só estamos a crescer. A Europa é uma Europa social. Nós só estamos a crescer. Os outros não têm. Os outros não têm a preocupação social que a Europa tem. Mas, Joaquim, veja o seguinte. Agora entrou a Eslovénia.
A Croácia ficou no espaço Schengen, a Eslovénia não entrou. Aderiu à moeda. Não, isso foi a Croácia e foi a Eslovénia, não sei. Foi a Croácia que entrou no espaço Schengen e ao Euro. Foi a Croácia. Eu estava na ideia que era a Eslovénia. Não, mas foi a Croácia. Pronto. Entrou agora mais uma. Foi a Croácia. E eu digo assim, então e um Código Civil Europeu? Pois. Então não há. Mas, Então, se nós circulamos e para ter as mesmas regras, pelo menos devíamos ter uma base, nem que fosse uma parte só patrimonial. Eu percebo que entrar nos códigos penais, a coisa é mais, pronto, há uma ideologia mais profunda. Mas do ponto de vista da gestão da parte civilística da coisa, nós já podemos ter um Código Civil Europeu aos anos que já estamos, e quanto mais nós crescemos, mais difícil vai ser. Porque se nós tivéssemos um Código Civil já no início, o pessoal ia entrando e tinha que acabar, aumentava mais 2 linhas, mais 3, mais 4, agora... Mas isso vai ser um bocado... Mas Europa, eu acho que a Europa neste momento não existe, é a minha opinião. Europa, as pessoas só se lembram da Europa para 2 coisas: livre circulação de pessoas e bens e dos quadros comunitários. Mais nada. E sabemos onde é que é o Parlamento Europeu. De resto... Não há... Mas não sabemos onde é a Comissão Europeia. Pronto, alguns sabem, outros não sabem. Agora, voltando aqui à nossa questão, que acho que nós hoje já nos esticamos, não? Um bocadinho. Um bocadinho. Mas enquanto a conversa é como os tareias. Enquanto a máquina tiver fita, vai gravando. Não, mas para finalizar, eu acho que gostaria de salientar o seguinte, que é: António Costa está num processo de desgaste que nunca sabe de nada, ok? Está sempre distante de tudo e de todos. Aquilo nunca lhe chega à informação. Eu se fosse líder da oposição, dizia: pronto, temos um primeiro-ministro que não sabe o que se passa no país. Mas hoje o Montenegro disse isso. Disse? Pronto, não vi, juro que não vi. Mas ainda bem que disse, porque realmente é preciso começar a criar uma narrativa de desgaste ao Primeiro-Ministro, porque o Primeiro-Ministro parece que é intocável. Se você hoje fizesse uma sondagem de notoriedade, o Primeiro-Ministro continuava com a mesma notoriedade. Não significa que a confiança seria a mesma, mas a notoriedade dele ainda está inquebrável, porque as pessoas consideram que ele tem ainda peso, mas porque ele nunca sabe nada. Acontece sempre tudo à volta dele, está tudo a arder, tudo e meio, mas não é nada com ele. Medina, acho que vai ter um problema para breve, não é? A TAP, esta questão da TAP, é uma bomba relógio, e o Medina pode não durar tanto tempo como se calhar se julga, não é? Porque esta abertura de inquérito, eu não consigo perceber como é que uma comissão de vencimentos da TAP não passa. Isto em fevereiro não estava lá quando ele foi demitida. Quem? O Medina. Mas a informação tem que passar na comissão de vencimentos da TAP. Devia. Pois. Devia, não passou, pá. Se calhar foi um SMS que mandou dizer: pague. Não, porque o governo toma posse em março, não é? E aquilo foi negociado em fevereiro. Portanto, foi com o anterior Ministro das Finanças. Vamos esperar para ver. Foi um prazer estar aqui com o Nuno numa conversa simpática, como sempre são as conversas com o Nuno, e esperemos até para a semana falarmos já com mais gente, que os nossos outros parceiros de conversa estejam disponíveis para vir mais conversar connosco. E desde já um bom ano para todos. Nuno, muito obrigado pela Bom ano também. presença. Muito obrigado.